Boa noite, senhoras e senhores. O Centro Acadêmico de Direito Dux, com imensa satisfação, informa que inicia-se neste momento a solenidade de abertura do ciclo de orientação profissional, o CIOP, que tratará hoje sobre o direito internacional marítimo e a advocacia na Inglaterra, ministrada pelo Dr. Eduardo Vasques, organizada pela gestão 2019-2021. Saudamos também as autoridades aqui presentes, o Dr. Eduardo Vasques. Também aproveito a oportunidade para informar todos os presentes que o processo eleitoral para a gestão 2021 do Centro Acadêmico Dux foi finalizado, tendo apenas uma gestão sido concorrida, no caso, ela foi eleita. Então, a partir do dia 1º de março, a chapa UP, Unidos Podemos, composta pelos acadêmicos Jéssica Santos da Silva, presidente, que está aqui conosco, então a próxima presidente eleita, o vice-presidente Lucas Alexandre Ruissan, na 5ª fase do diurno, primeira secretária Ana Clara Ferreira, da 7ª fase noturno, o segundo secretário Gustavo Klock, da 3ª fase noturno, a primeiro tesoureiro Luiz Eduardo Toledo Rodrigues, da 5ª fase noturno, o segundo tesoureiro, no caso, a Carolina Vargas Noli, da 3ª fase noturno, diretora de projetos, a Franciele da Silva Gross, da 5ª fase noturno, e ouvidoria e marketing, ficará em cargo da Cauane Nogueira Laurentino, da 3ª fase noturno. Então, nós desejamos sucesso a vocês, que tenham uma ótima gestão, e contem conosco para o que for preciso. Lembramos ainda que hoje, dia 10, quarta-feira, é o último dia para responder a pesquisa oficial sobre o retorno das aulas, se você vai optar presencial ou virtual, online. É só acessar o link que a gente vai encaminhar aqui no bate-papo. Por fim, ao final do evento, será disponibilizado no bate-papo o formulário para o preenchimento da presença. Lembramos que o certificado de horas serão encaminhados no e-mail cadastrado na inscrição deste evento. Perguntas poderão ser formuladas e enviadas através do link que a gente vai encaminhar aqui também no bate-papo a qualquer momento. A comissão organizadora selecionará e questionará o palestrante ao final do evento. Lembramos também que o evento está sendo gravado e será disponibilizado posteriormente pelo Instagram do CAD. Para quem não segue ainda, é @Centro Acadêmico Dux. O Dr. Eduardo Vettoretti Vasques é advogado na Hasse Advocacia e Consultoria, formado em Direito pela Católica de Santa Catarina, Master of Law em Direito Marítimo Internacional pelo International Maritime Law Institute, e o Instituto da International Maritime Organization, o IMU, que pertence a Organizações das Nações Unidas, a ONU. E também é pós-graduando em Processo e Direito Tributário pela Fundação Escola Superior do Ministério Público. Doutor, antes de eu passar a palavra, eu quero agradecer em nome do Centro Acadêmico, da Católica SC e de todos os presentes, pelo seu tempo, pela oportunidade está se colocando à disposição de compartilhar um pouco da sua jornada conosco. Muito obrigado. E neste momento, eu passo a palavra para o Dr. Eduardo Vasques para iniciar o ciclo de orientação profissional, o Direito Internacional Marítimo e Advocacia na Inglaterra. Desejamos a todos um excelente evento. Boa noite. Obrigado, Gabriel. Gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a Católica de Santa Catarina, a faculdade em que estudei, e muito me trouxe conhecimento para a minha vida. Também o Centro Acadêmico de Direito, pelo convite, em especial você, Gabriel, por ter me procurado, feito isso acontecer. A verdade, eu fico muito feliz de estar aqui com os participantes. Eu espero que a minha palestra possa trazer algo de clareza, talvez alguma inspiração para promissoras carreiras que lhe esperam, talvez alguma luz em áreas um pouco comuns do direito aqui na nossa região. Posso prosseguir, então? Certo? Pode sim. Eu vou dividir, na verdade, na ordem que aconteceu na minha vida, tá? Eu vou começar pela advocacia na Inglaterra, eu vou passar como foi até chegar lá, alguns percalços e algumas dicas para tentar entrar no mercado da advocacia na Inglaterra, e dali eu vou partir para a entrada num mestrado internacional e então explicar um pouco sobre o direito marítimo internacional. Também eu vou aproveitar ali nesse trecho da advocacia na Inglaterra e tentar trazer um pouco das diferenças e algumas curiosidades ali da região, né?
Bom, eu pessoalmente, no decorrer do curso de Direito, eu sempre tive muito claro que eu pretendia advogar. Eu entendo que isso hoje em dia talvez não seja tão comum, o direito abre diversas portas, mas enquanto eu estudava, eu cursei também técnico em contabilidade, pensando em atuar na área de direito tributário. Mas, além disso, eu sempre tive esse desejo de buscar uma experiência no exterior. Então, assim que eu me formei, eu aguardei a saída da carteira da OAB, que levou alguns meses, e fui para Londres. Ali já vai minha primeira dica. A verdade é que não alterou muito, não alterou, eu acredito que nada, o já ter tirado o número da OAB antes de ir para Londres, na verdade. O ter finalizado a faculdade de Direito serviria tanto quanto ter tirado a OAB. Assim, eu poderia ter feito o registro na OAB, ao retornar, deixado suspenso a inscrição, que eu acredito que não teria alterado em nada esse período na Inglaterra. A minha primeira atenção, então, para quem deseja trabalhar no exterior, no escritório de advocacia na Inglaterra, é que é preciso muita pesquisa, né? Em metrópoles como Londres, outras metrópoles da Europa, dos Estados Unidos, até propriamente São Paulo, uma cidade grande como São Paulo, existem oportunidades para todos lá. A questão é encontrá-las. E para encontrar, são dois pontos muito claros. Você tem que entender o que você tem para oferecer para essas empresas, né? Logicamente, nós não somos advogados graduados lá, então não se espera que saibamos toda a legislação de lá. No meu caso, eu busquei por escritórios de advocacia em Londres que tratavam de direito de imigração, porque talvez por saber falar inglês, português, espanhol, pensei, bom, pode ali ter uma possibilidade. E busquei também por escritórios que tinham sites em português, porque sim, existem escritórios de advocacia em Londres que têm sites em 5 idiomas diferentes. E tem em português, deduz-se que eles têm clientes brasileiros, né? Bom, feita a pesquisa, é necessário enviar o currículo, que eu não vou me apegar aqui, eu só destaco até algo que eu vejo aqui também, ponham informações condizentes com o que você busca, não adianta pôr cursos que não são condizentes ao cargo que se busca para o empregador, né? A segunda é que lá na Europa é muito comum a cover letter, né? Que é o que a gente chama de carta de apresentação. Só deixa eu compartilhar aqui o slide com vocês. Eu trouxe um modelo muito simples, mas eu acredito que pode ajudá-los. Tá certo? Tá certo, já está compartilhando aqui. Tá bom. Então, assim, o que é a cover letter? A cover letter ela é basicamente uma carta em que nós nos apresentamos, né? Então, é necessário contar ali brevemente a sua trajetória, seus objetivos e o porquê que a empresa deve aceitá-lo, né? Também sintetize suas ideias. Imagine que você tem 1 minuto para se apresentar. É isso a cover letter, aquele seu 1 minuto para se apresentar. Lá na Europa, eles não vão abrir seu currículo. Não vão abrir. A primeira coisa que vão fazer é abrir sua cover letter, que é a sua carta de apresentação. Despertado o interesse, ele vai para o seu currículo, certo? Mas, assim, a cover letter é o que se garante, é onde você conquista o empregador, tá? Então, fiz isso antes de ir para lá. 2 semanas antes, eu enviei minha carta e meu currículo para todos os escritórios que eu achava que caberia trabalhar. Felizmente, fui afortunado e, já chegando lá, consegui 2 entrevistas e consegui iniciar um escritório de advocacia lá. Também nós não começamos, apesar de ser graduado, ser advogado no Brasil, não iniciei como advogado lá, né? Já de início, tive que cobrir até uma secretária que tirou férias e como iniciei na recepção, o que foi um baita desafio no escritório de imigração, porque tem clientes de todo mundo, todo tipo de assentos, mas superada essa fase, fiz aulas com o professor para aprimorar o assento, consegui passar esse momento da secretaria e fui para paralegal. O que é o paralegal? O slide eu acho que estava com certo delay aqui. O que é o paralegal, né? O paralegal, ele é um assistente legal, né? Então, ele é um assessor jurídico, ele não precisa ter formação jurídica, mas ele precisa ter conhecimento. Na Inglaterra, eu acho muito interessante, se valoriza muito o conhecimento, às vezes mais do que o próprio título.
né? Então, por exemplo, no escritório onde eu trabalhava, havia uma paralegal que era da Eslovênia. Era formada em Direito na Eslovênia, o que não tem nada parecido com a Inglaterra, mas ela já trabalhava naquele escritório em Londres como paralegal há mais de 10 anos. Ela ganhava tanto quanto os advogados graduados na Inglaterra. Então, apesar dela não ser graduada, ela conseguia ganhar tanto quanto. Logicamente, ela tinha uma bagagem, um conhecimento muito bom, mas se pagava, se reconhecia esse conhecimento dela, né? Então, assim, além disso, do paralegal, que seria trabalhar no escritório como assessor, ele tem outras possibilidades. Eu conheci brasileiros lá que trabalhavam como autônomos, tinham seus próprios escritórios. Porque o direito de imigração, ele pela própria natureza, ele muitas vezes deixa de ser jurídico, né? Ele é judicializado. Então, muitas vezes, ele é um processo administrativo. Um processo administrativo na Inglaterra não vai precisar que um advogado assine. Pode muito bem o seu cliente assinar a peça. Você redigir a peça e saber onde caminhar, saber quais documentos e o cliente assinar ao fim. Então, havia brasileiros lá que pegaram essa experiência de paralegal em um escritório por um certo período e depois abriam o seu próprio escritório de assessoria legal. E, lógico, a competição é muito acirrada com os advogados de lá, mas eles conheci alguns que já estavam há anos lá e conseguiam viver tendo seu próprio escritório de assessoria legal lá. Outra possibilidade, eu vou passar rapidamente, me recordei ontem de falar sobre ela, porque até recebi um e-mail sobre essa oportunidade ontem de uma empresa que eu conheci lá, sobre a tradução legal de documentos. Tá? O que faz? Imagine, isso realmente é muito bem pago, e por que Imagine uma empresa vai fundir com uma empresa brasileira. Eles não querem só ler o contrato da compra, do negócio entre eles. Eles querem ler todos os e-mails, tudo o que aconteceu durante os últimos 5 anos, pelo menos, da empresa. Então, na verdade, não basta só a tradução dos contratos. Eles querem saber tudo, ter acesso a tudo da empresa. Aí, nesse momento, eles precisam de pessoas com conhecimento da língua bom e também de termos técnicos. Aí, eles contratam lá empresas terceirizadas, fazem esse serviço de assessoria e contratam brasileiros formados em direito para traduzir esses documentos legais. A hora, ontem, por exemplo, esse e-mail que eu recebi era 34 libras por hora. É muito bem pago, é melhor pago do que o paralegal, muito melhor pago que o paralegal, mas existe um porém. Você trabalha como freelancer, né? Então, por exemplo, no e-mail que eu recebi, era em trabalho por 1 mês. Depois de 1 mês, pode ser que fique 2 ou 3 sem ter a necessidade de fazer uma nova tradução. Então, se assumiu um risco. Mas também conheci brasileiros lá que faziam isso, e como era tão bem pago, às vezes ficavam 2 meses sem trabalhar depois, tranquilamente, aguardando uma nova oportunidade, né? Eu confesso que na época, quando surgiu essa oportunidade, era na época só para 3 semanas fazendo isso, eu já estava com o planejamento do mestrado, e eu optei por continuar com o paralegal pela experiência, né? Porque a tradução legal por si só não vai trazer muita experiência, né? É um trabalho mais maçante, mais repetitivo de traduzir o que se lê. Mas então eu vou agora passar algumas curiosidades do direito na Inglaterra, direito internacional. Eu entendo que existe direito internacional no curso da Católica e que ele está no fim do curso, né? Então, levando em consideração que não todos tiveram a oportunidade de ter essa aula, eu vou passar brevemente só para entender, né, como funciona e entender um pouco também depois do mestrado internacional por si só. Vamos lá. Certo. Na Inglaterra, quando você faz direito, tem 2 possibilidades. Virar solicitor ou barrister. Bom, o solicitor, ele é o advogado que orienta os clientes. Ele é basicamente o que nós fazemos aqui, é um advogado normal. Ele orienta os clientes, faz as peças processuais, faz o primeiro atendimento, faz todo o trabalho de advogado normal no escritório. Mas, quando é necessário ir ao tribunal, fazer uma audiência ou outro tipo de ato na corte, o solicitor contrata o serviço de um barrister. O barrister é aquele do filme que usa peruquinha branca, cachinho assim, peruquinha branca, usa toda a toga, a peruquinha branca. Esse é o barrister. Ele vai lá para falar. Então, assim, o barrister, ele não tem contato inicial com o cliente e o cliente não contrata o barrister. O cliente contrata o solicitor, ele vai atrás de um solicitor.
O solicitor, quando chega um momento de um ato no tribunal, ele passa todos os documentos, toda a situação do processo até lá para o barrister, e o barrister daí sim vai conhecer o cliente, vai levar o cliente até o tribunal e vai representar ele lá, mas o barrister só faz isso. Um fato curioso é que todos os brasileiros que eu conheci lá, que fizeram faculdade de Direito na Inglaterra, eles optaram por ser solicitors. Eu acredito, pessoalmente, que seja pelo fato do barrister basicamente falar, né? E na Inglaterra, o assento por si só, ele já é um tanto quanto desafiador. Mas o assento de um tribunal é muito desafiador e, às vezes, uma palavra errada, um uso de verbo equivocado, pode fazer com que o juiz se distraia, não se interesse mais no teu caso. Então, acredito que tu corra o risco de perder valor no próprio mercado, dos solicitors não lhe buscarem, né? Então, é minha opinião, mas eu acredito que os brasileiros que fizeram faculdade logo acabaram optando por solicitors, justamente por ser mais parecido com o que o advogado faz aqui, né? Agora, outro ponto curioso é a diferença da civil law com a common law, né? A civil law, perdão, é o que nós temos aqui, certo? Mas a common law, ela é o que é usado, eu já passarei pela civil law, mas assim, a common law ela é o que é usado na Inglaterra e sendo usada na Inglaterra, ela também acabou sendo usada nos Estados Unidos, né? Pela colonização e tudo mais. A common law é um direito característico do anglo-saxão, enquanto o civil law ele é românico, né? Ele é originário na Idade Média da Inglaterra e a principal característica da common law é que ele não é codificado. Tá? Ele não existe código civil, código penal como no Brasil. Então a sua aplicação é muito mais objetiva e as leis, os entendimentos legais vão se desenvolvendo conforme avança as complexidades nas relações da sociedade, né? Então, é um forte protagonismo na figura do juiz, mas muito forte mesmo, mais forte que aqui. Os juízes lá, eles são a lei quase, né? Então, assim, em síntese, né? Ao invés de estudar o Código Civil, estuda-se case laws, tá? Que são casos que se tornaram referência. Então, uma lei, por assim dizer, e que várias vezes remete a séculos passados. No mestrado, até o direito internacional, quando estudado, ele se estuda mais baseado na common law, tá? Isso já antecipo. A common law, ela é mais, como ela é da Inglaterra, ela é usada nos Estados Unidos, ela é mais comum quando se estuda o direito internacional. Então, no próprio mestrado, eu cheguei a ter casos, case laws, que eu tive que estudar, que remetiam ao século XIX, assim, muito tempo atrás. Vamos dar um exemplo, né? No Brasil, eu sou solteiro, eu quero adotar uma criança. Onde que eu vou buscar o meu direito para fazer essa adoção? No Código Civil. Na Inglaterra, eu sou solteiro e eu quero adotar uma criança. Mesma situação. Onde que eu vou buscar esse meu direito de adotar essa criança? Não existe Código Civil. Eu vou buscar esse direito num caso, numa case law, num caso que já foi julgado, nisso que provavelmente já foi julgado há um século atrás, mas que já se julgou, já se entendeu que isso é um direito, e aí você cita esse direito. Vocês já devem ter visto filmes de direito americano, que eles falam, caso fulano versus fulano. Então, é nesse sentido. É o caso que vai fortalecer o seu direito perante a corte. Agora, a minha opinião pessoal sobre essas duas modalidades de direito é que esses sistemas jurídicos, eles têm começado a se fundir, né? Se misturarem. Pois veja, assim, né? Aqui no Brasil, não tem sido raras, às vezes, que os magistrados têm tomado a iniciativa de criar entendimentos e decisões que claramente divergem da ideia do legislador à época da criação da lei, né? E com o CPC, nós temos agora julgamentos de temas repetitivos, a jurisprudência se assume um novo peso a cada ano que passa, então acredito que o Brasil tem muito absorvido essa civil law, né? A common law. Enquanto na common law, nos países de common law, como a Inglaterra, tem sido mais comum também, com o passar do tempo, com o passar dessas decisões, com tantos séculos se decidindo, que as legislações fiquem maiores, né? Porque também existe legislação. Então, as leis ficaram mais extensas na Inglaterra também. Então, acabou, eu acredito, que havendo uma mistura. Eu, pessoalmente, acredito que o intermediário é a melhor maneira. Tenho estudado as duas maneiras. Não me parece que a civil law também resolve tudo, porque justamente é só a lei, mas aí muda a interpretação, acaba
acaba sendo um pouco complicado. Enquanto também não acho que a Common Law seja perfeita. A Common Law ela é muito boa, mas ela vem com muitas dificuldades. Por exemplo, no próprio estudo, no próprio encontrar o seu direito. Vejamos que eu vou estudar, imagino que como aqui somos todos estudantes de direitos, todos já tiveram o prazer de pegar um vade-mecum com todos os códigos. Essa Bíblia, né, que anda conosco todos os dias. Lá é muito mais que isso, porque lá, a verdade é que lá você tem cada ano, vários números para cada ano, então assim, um ano é dividido em vários livros, com várias decisões. E aí você tem que buscar, naquele ano, decisão tal, tem que ir lá na biblioteca e buscar. Tem programas para online hoje em dia, logicamente com isso, mas também pagos. Mas eu acredito que é mais difícil, talvez seja por ter feito a faculdade, a graduação aqui, mas acredito que aqui nós temos mais praticidade em encontrar o seu direito. E para a própria população, porque apesar de sermos nós que mexemos com o direito a todo momento, os cidadãos, eles também têm acesso, devem ter acesso, né? E se fossem case laws, é tirar o acesso completamente. Mas então, antes, vamos agora passar, eu vou ficar aberto para perguntas ao final dessa experiência, para ajudar como eu posso. Mas antes de então entrar no mestrado, que é o instituto onde eu fiz mestrado ali na imagem, é necessário destacar alguns fatores, né, para essa entrada na faculdade. Não basta ter a bolsa, não basta pagar o mestrado, eles precisam te aceitar na universidade, precisam objetivamente ter interesse na sua entrada. Aqui também não é muito diverso, mas existem alguns requisitos, certo? Eu não fiz um concurso, uma prova, é um pouco diferente, eu tenho que me apresentar, como buscando um emprego. Então, primeiramente, vou preencher um formulário enorme. Também, eu acredito que não se altera muito do que da experiência que temos aqui, porque é natural, né? Temos um formulário de apresentar seus dados. Mas, logo a seguir, é necessário uma cover letter. Novamente, aquilo que eu remeti para entrar no escritório de advocacia na Inglaterra. Então, o interessado ele vai precisar escrever todas as suas razões de querer estudar lá e os motivos pelo que eles devem aceitar a entrada, né? Então, assim, ali eu vou precisar... Por que eu quero entrar? Como eu posso trazer ao mundo algo melhor graças ao meu estudo lá? Como eu vou representar a universidade depois que eu sair dela? Porque o instituto também, a universidade, ela se representa através dos seus alunos. Então, tudo isso é preciso estar escrito na carta. Ela pode ser um pouco mais extensa do que a carta de apresentação de trabalho, mas eu não recomendaria mais que 2 páginas. Mas, assim, 2 páginas já é mais extensa do que a cover letter, que eu considero que uma página já é muito, uma página inteira. Mas aqui, para a universidade, 2 páginas está dentro. Outra coisa, é necessário 2 cartas de recomendação. Eu optei por pedir de um advogado onde eu trabalhava em Londres, uma carta de orientação, por exemplo, que seria uma carta profissional, e outra carta do meu professor orientador do TCC, ali na Católica. Então, foi o excelentíssimo professor Christian Wackenhagen, que me deu a honra de escrever uma carta de recomendação. Então, assim, eu consegui ter a indicação profissional e outra acadêmica, né? E esse é mais um requisito. Agora, por fim, outro requisito é comprovar a proficiência em inglês, né? Existem o IELTS, o TOEFL, existem diversas provas que comprovam a proficiência em inglês. Cada universidade tem uma nota mínima para demonstrar a proficiência. No meu caso, particularmente, eu nem cheguei a fazer essa prova. Eu demonstrei que eu trabalhava na Inglaterra e eu consegui que não fosse necessário. Então, também existe, às vezes, a universidade ela pode ser um pouco maleável. Mas aí você assina um documento dizendo, bom, se você não entender, se você não conseguir escrever, aí a universidade se exime da responsabilidade, né? Mas, muito bem. Entrada na universidade, entrada no mestrado marítimo, vamos ao tema, né, do direito marítimo. Eu decidi que queria fazer mestrado internacional. Tomei essa iniciativa. Agora, mestrado internacional me pareceu algo muito amplo. E o mestrado, justamente a ideia do mestrado é se aprofundar em um tema, né? Então, eu comecei a pesquisar possibilidades, que existem diversas, na área internacional.
foi então que eu descobri o direito marítimo, que, por incrível coincidência ou não, na Inglaterra é o berço do direito marítimo no mundo e é muito comum lá. E o meu interesse despertou quando eu percebi o pouco que o direito marítimo é abordado no Brasil, né? A importância que ele tem aqui no mundo. O comércio internacional, ele é mais de 90% dele é feito por vias aquaviárias. Então, a importância dele é tremenda, apesar de nós não vermos todo esse comércio, apesar do comércio via aérea ter aumentado, ainda 90% do comércio internacional é por vias aquaviárias. No próprio país, tá? No próprio Brasil, o comércio marítimo é muito forte, porque nossas costas facilitam e conseguem trazer algumas cargas muito mais rapidamente. Então, pesquisando, eu encontrei esse que vocês veem ali, que é o International Maritime Law Institute, que é um instituto de direito marítimo da própria ONU, né? Aí agora eu vou explicar um pouco de direito internacional público, brevemente, mas que é para entender o porquê da ONU, porque a Organização das Nações Unidas tem a ver com o direito internacional, né? Às vezes eu mais de uma vez falei sobre a ONU e escutei, mas eu achava que a ONU só tratava de direito humanos, por exemplo, que é o que a gente mais escuta. Está remotamente longe de ser verdade. O direito internacional público ele tem como missão o estabelecimento de uma ordem jurídica internacional. Ele quer manter o respeito da soberania dos países, mas ao mesmo tempo manter uma ordem internacional, né? Mas aí vem outro questionamento. Por que eu vou estudar direito internacional se o Brasil é soberano, certo? Sobre o seu território? Pouco me importa o que eles decidam lá fora, se aqui dentro eu faço o Brasil faz o que entender. Bom, ele regula justamente a convivência entre os países, né? Porque apesar de serem soberanos, todos vivem no mesmo planeta e assim como nós possuem regras de convivência com nossos vizinhos. Imaginem que nós vivemos todos num condomínio, cada país é um proprietário dentro desse condomínio. Dentro do seu apartamento, você é soberano, você tem todo o direito de botar um prego onde você quiser dentro do seu apartamento. Ninguém vai dizer o contrário. A questão existem regras de convivência entre vocês, entre todos os proprietários dos apartamentos ali dentro. Então, os estados também precisam disso. E quem regula essa união dos países é a Organização das Nações Unidas. Então, imaginem que as Nações Unidas é um congresso, tá? São vários congressos, na verdade, mas existem representantes de cada país que participa da ONU, que é a maior parte dos países do mundo, e lá eles têm representantes que decidem, fazem votos, criam leis, ou convenções internacionais, né? E criam tudo isso como se fosse um congresso brasileiro. Só que nós não votamos, quem decide, quem vai para lá é o próprio Estado, cada Estado decide os seus representantes. Aí dentro da ONU nós temos vários tentáculos, então um deles é o IMO, International Maritime Organization, que é a organização da ONU focada em direito marítimo. Ela está estabelecida em Londres, no caso. E essa organização da ONU, para preparar profissionais para a legislação internacional, que se entende que existe uma dificuldade tremenda dos países de se adaptarem, de estudarem essas leis internacionais, criou esse instituto, o IMLE, para justamente preparar e voltarem para os seus países, levando esse conhecimento do direito internacional marítimo. Então, o direito sobre os mares internacionais, ele vai regular justamente as águas internacionais, quando um navio comercializa com outro país, quando vão entrar em águas de outros países, quando perdem cargas, quando deixam vazar petróleo, quando possuem trabalhadores de diversos países e acontece um acidente trabalhista, tudo isso deve ser e é regulado pelo direito internacional marítimo. Daí vem outro questionamento, né? Como se regula essas normas? Como se criam essas normas? Bom, existem 4 tipos de fontes do direito internacional. Tá? As convenções internacionais são as primeiras, que é justamente como se fosse uma legislação internacional, e que os países têm lá seus representantes, votam, criam um conjunto. Para a convenção internacional ter valor para o seu país, ele tem que ser signatário dessa convenção internacional. Fato curioso, existe a doutrina do objetor persistente, que é se negar todo ano, mandar uma carta, um ofício para a ONU dizendo nós não aceitamos essa convenção internacional. Os Estados Unidos é quem mais aplica a doutrina do objetor persistente. Os Estados Unidos, para várias convenções internacionais, ele fala assim, não, nós não concordamos. O mundo inteiro aplica, não importa. Nós não concordamos, para nós não se aplica.
Isso é uma possibilidade, afinal de contas ele tem soberania, não é obrigado a aceitar nada. Existe, então, também outra possibilidade, é o costume internacional, que eu vou trazer um exemplo curioso logo no próximo slide, referente a isso, ao Brasil criando uma norma internacional através do costume internacional. Outra é os princípios gerais de direito reconhecidos pelas nações civilizadas. Eu pus esse nações civilizadas, que é assim que está na Convenção da ONU, tá? Então, demonstra como para a ONU só os países que ali estão são civilizados, né? Mas, por fim, existem decisões judiciárias e doutrina. Eu faço uma ressalva aqui, as decisões judiciárias, doutrinas dos juristas é muito pouco comum, tá? É muito raro se ver isso se aplicando. Então, ela está prevista, essa possibilidade, mas é muito raro que se aplique. Então, tá, nós temos isso mais claro. Vamos voltar para o direito internacional, é que eu preciso, às vezes, dar trazer essas informações para justamente a gente conseguir entender como que vem e para que serve isso do direito internacional. Tá. Eu vou iniciar, então, falando sobre as zonas, né, do mar ali onde nós temos alguns poderes, tá? Desde 1982 foi concluída a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Ela é como se fosse a Constituição do Direito Marítimo Internacional. Ela até já no próximo slide vai estar escrito, mas para quem se interessa em buscar um pouco mais sobre isso, ela foi praticamente traduzida, porque foi trazida ao Brasil através da Lei 8.617 de 1993. Já demonstra a dificuldade que os países têm de trazer as legislações internacionais, porque ele foi signatário dessa convenção em 1982. Contudo, só virou legislação no Brasil em 1993. Demorou 11 anos, depois que o Brasil assinou lá, que concordamos com essa convenção, demorou 11 anos para virar legislação no Brasil. Mas, enfim, a Convenção das Nações Unidas de 1982, ela delimita qual distância exercemos soberania e quais poderes nós temos sobre o mar, né? Então, assim, as primeiras 12 milhas náuticas, tá? São milhas náuticas. As primeiras 12 milhas náuticas, que é onde está o MT ali no slide, nós temos soberania absoluta. É como se fosse terra. Não perdemos nenhum poder. As primeiras 12 milhas náuticas, soberania absoluta. Depois, na zona contígua, que são entre 12 e 24 milhas, ou seja, acabou as 12 milhas náuticas, aqui até as 24 milhas, as próximas 12, elas são a zona contígua, que se chama. Nessa faixa, já o Estado costeiro ele vai ter jurisdição, não tem mais a soberania absoluta, ele tem jurisdição legal específica para alguns fins, seja a alfândega, a saúde, a imigração, os portos e o trânsito por águas territoriais. Então é o que interessa, né? Para o Estado não ficar correndo risco de alguém muito próximo, passando, por exemplo, com drogas, ou não respeitando regras de saúde, alfandegárias, de imigração, por exemplo. Então, tudo isso, já com até 24 milhas, nós temos esses poderes. Dali, das 24 milhas até as 200 milhas náuticas, nós vamos ter o que se chama Zona Econômica Exclusiva, que foi a vitória do Brasil, que eu já vou passar o porquê. Mas a Zona Econômica Exclusiva, ela garante aos estados direitos de soberania. Eu vou ler aqui e depois eu traduzo, mas é para fins de exploração e aproveitamento, conservação e gestão dos recursos naturais, vivos ou não vivos, das águas sobrejacentes ao leito do mar e seu subsolo. O que isso significa? Nós temos autonomia para pegar os peixes, o petróleo, fazer toda essa pesquisa que interessa, pesquisa de mar, da água. Então, toda a parte científica e de exploração, nós temos a Zona Econômica Exclusiva. Então, é uma Zona Econômica Exclusiva, é justamente o que o nome diz. Ali, economicamente, somos nós que mexemos. Se os Estados Unidos quiser, e acontece, botar uma empresa para vir aqui fazer pesquisas a 130 milhas náuticas da costa brasileira, ele pode, mas precisa ter autorização do país, do estado costeiro, né? E para ter autorização do estado costeiro, geralmente tem que pagar. Geralmente é uma empresa, tem que pagar para o estado e tem que trazer algumas garantias, né? Porque a preocupação é sempre muito do ambiental, né? Embaixo, ali no slide, nós podemos ver que a gente tem a plataforma continental.
No caso, a plataforma continental desse exemplo ali, ele termina nas 24 milhas, mas o que se prevê, até no artigo 11 da Lei 8.617, copiando, então, as Nações Unidas, se prevê que, no mínimo, nós temos a plataforma continental a 200 milhas náuticas. A plataforma continental é o quê? Onde está o pré-sal, basicamente, para que façam entender os interesses. Está o pré-sal, tem todo esse petróleo, toda essa... E muito a ser descoberto ainda, porque são lugares pouco explorados, né? Então, pelo menos 200 milhas náuticas da terra, embaixo da água, é nossa também. Às vezes, existem... Agora, no próximo mapa, eu já vou mostrar aqui. Ele se estende mais que 200 milhas náuticas. Por quê? Porque é algo um pouco geológico, eu não vou conseguir passar o porquê que acontece isso com o país, mas ele não afunda tão a ponto e ele continua sendo uma plataforma só. Então, em alguns locais, vai até se expandir mais que 200 milhas náuticas. O Brasil tem vários locais que se expandem. O Brasil é praticamente uma placa individualizada ali, então ele se expande para várias distâncias extras, que também foi uma conquista do Brasil. O Brasil, por tudo isso, ele discutiu muito com o restante dos países do mundo, teve muito debate no IMO, só que o que tem que ser feito nesse momento é política. O Brasil conseguiu proteger os seus interesses e, ao mesmo tempo, fazer com que outros países entendam que também é interessante para eles. Então, ele conseguiu o apoio de outros países, né? Então, agora, ali nós vemos, por exemplo, só nesse mapinha, a plataforma continental, por exemplo, bem na frente de Santa Catarina, nós temos que ela vai bem mais longe do que a zona econômica exclusiva. Então, ali, por exemplo, se encontrar petróleo, é do Brasil. Ninguém pode tocar. Apesar de ser água, entendam que a água, 200 milhas náuticas, não é mais zona econômica exclusiva. A água é do mundo. Mas a plataforma embaixo, a 300 milhas náuticas, ainda é nossa. Então, apesar de estar na água internacional, aquele pedaço de terra é nosso. Algo curioso, então, para falar o que eu já prometi do costume internacional, é que em 1970, não muito tempo atrás, não havia um entendimento uníssono sobre a soberania dos estados na água. Isso que eu mostrei para vocês surgiu em 1982. Tá? Então, isso era algo que afetava muito o Brasil, outros países menores, de menos expressão, os países do primeiro mundo por si só estavam tranquilos dessa maneira, mas os países do terceiro mundo já estavam um pouco mais preocupados. O Peru, por exemplo, vive muito da pesca. O Peru era muito afetado porque vinham navios dos Estados Unidos e pescavam tudo. E eles precisavam da pesca. Mas o Brasil tomou a iniciativa, então, de ampliar o seu mar territorial. Naquela época não tinha nenhuma previsão, era no máximo umas 20 milhas náuticas. Para 200 milhas náuticas. O Brasil falou assim, olha, essa decisão foi calcada no fato de que não havia norma de direito nacional em vigor, convencional ou costumeira, e que determinasse, né, até onde os estados fossem. Prevaleceu no entender do governo brasileiro a opinião de que o estado costeiro é livre para determinar a própria largura da sua fronteira. Ele falou, não tem nenhuma determinação, eu entendo que eu sou livre, para mim é 200 milhas náuticas. O Brasil, à época, afirmou sua soberania sobre a questão e ele não titubeou para levar a efeito isso. Então, ele protegeu aquilo como se dele fosse de sempre, né? Então, de 1970 a 1982, não existia uma regra específica prevendo isso. Mas o Brasil, através do costume internacional, que era uma das fontes de direito internacional, conseguiu gerar uma convenção que hoje em dia é uma regra respeitada por todos. Logicamente, que não funciona sozinho o país fazer isso, né? O Brasil fez isso e vários países se interessaram junto. O Peru se interessou, a Rússia, na época, no mesmo ano, a Rússia demonstrou interesse e começou a aplicar a mesma regra de 200 milhas náuticas, e os outros países estão falando assim, olha, parece uma boa ideia, eu acho que nos ajudaria economicamente. Então, virou uma convenção internacional e uma regra internacional, né? Mas ok, vamos para a próxima etapa agora. Eu deixei claro que é o direito marítimo, né? E como surgem essas normas, e dei uma ideia, assim, agora quando vocês olharem para a praia, vocês têm uma ideia do horizonte, os nossos direitos um pouco ali no mar, tá? Agora, outro ponto muito interessante do direito marítimo é que ele combina o internacional com o nacional, né? Pois o natural do direito internacional marítimo é que um navio saia de um país, passe mais uns 3 ou 4 para deixar carga, trazer carga, e aí só então
ele chega na água daqueles estados, né? Então, ele precisa estar cumprindo com a legislação de todos os estados, né? Por isso que foi criado diversas convenções nas últimas décadas. Desde 1982, as convenções são tremendas, não se para de ter convenção, justamente para tentar regular isso. Aqui eu trouxe uma que me parece muito interessante, é muito importante, não é aplicada no Brasil, que é a limitação de responsabilidade. Ela começou a ser discutida depois do Titanic, se não me engano foi em 1912, mas o Titanic, ele afundou, e ele tinha diversas nacionalidades no Titanic. Aí depois que ele afundou, houve tantos processos de tantos países diferentes, com tantos valores diferentes, que isso foi muito debatido. Foi assim, mas não tem fim, não se tem planejamento, porque um país pode ser 1 milhão, outro país pode ser 10 mil. Então, assim, não se tem nem ideia de quanto que vai ser o prejuízo. Então, se começou a se discutir já naquela época. Curioso é que aí na década de 20 se fez a primeira Convenção de Limitação de Responsabilidade. Nessa convenção, em qual se limitava a responsabilidade do capitão, do dono do navio, o armador, de todos, se limitava ali, o Brasil foi signatário, o Brasil demonstrou interesse. Contudo, depois, foram surgindo novas convenções e o Brasil nunca mais teve interesse. O Brasil não é mais signatário. Até uma discussão muito acalorada no Congresso. Eu tenho um projeto de lei pronto, que eu já elaborei com todas as justificativas, todos os documentos necessários para uma aprovação para adaptação dessa convenção para a legislação brasileira, mas até hoje não encontrei nenhum deputado federal que se interessasse por isso. Existem diversos interesses, armadores, proprietários, comerciantes, então a briga ela é legal e também de interesses, né? Nada que não possa ou que seja legal, mas é uma discussão muito acalorada. Mas o que significa isso, né? Bom, o capitão no navio ele é responsável por tudo. Tudo. Não importa o que aconteça no navio, ele pode estar dormindo, ele pode estar no banheiro. Se o navio bater por culpa de outra pessoa, é culpa dele. Se ele deixar alguém pilotando enquanto ele vai dormir, a culpa é dele. Então, não importa o que aconteça, a culpa é dele. Agora vejam esse navio ali do slide. Esse navio, por exemplo, novo, custa 12 milhões de euros. Tá? Em média, uns 12 milhões de euros. Só o navio. E o valor do navio é baixíssimo perto do prejuízo de carga que ele vai ter. Então, o prejuízo de carga é tremendo. O prejuízo ali tem dezenas de marinheiros trabalhando para essa empresa. O prejuízo trabalhista que ele vai ter, prejuízo de carga, prejuízo ambiental, porque ele vai ser processado se ele estiver numa costa de algum país. Então, tudo isso tem que ser calculado. Só que assim, o capitão ganha quanto? 10 mil dólares? 15 mil dólares? Como é que ele vai bancar tudo isso? E mais, aí tudo bem. Aí nós falamos, não, a responsabilidade vai para o armador também, se for outro problema. O armador é o dono do navio. Mas o armador também, se for assim, ele deixa de ter empresa, porque não faz sentido para ele. Os riscos são muito grandes, ele precisa ter uma limitação na responsabilidade. Né? Então, assim, existe essa convenção, eu pessoalmente sou muito favorável a ela, porque nós se rejeita na ideia de que não, mas vai limitar, se fez o erro, tem que pagar. Mas a questão é que ela se limita para justamente fomentar o direito marítimo, né? O comércio marítimo, porque se tu tem uma limitação, tu como empresa, tu consegue se planejar quanto que vai custar, como que vai ser, certo? Agora outro exemplo, vamos para a jurisdição trabalhista. Esse vocês já devem ter tido, talvez algum exemplo em direito penal, mas ele é muito curioso e não é tão simples. Primeiro, se for nas 12 milhas náuticas que eu falei para vocês, não importa o navio, não importa quem seja, é território brasileiro, né? Mas vamos imaginar um caso à parte. Metade desses marinheiros ali são da Índia. Os outros metade são das Filipinas, tá? Até um fato curioso, as Filipinas traz mais de metade dos marinheiros do mundo são das Filipinas. Então, esse navio está com metade Índia, metade Filipinas de marinheiros, levando carga do Japão para o Brasil. Em um navio com bandeira de Malta, e o armador, o dono do navio, sediado na Suíça. Certo? Acontece um problema trabalhista ali. Uma corda dessa sai e tira a mão de um marinheiro ali. E aí? Imagina que ele está em águas internacionais, não está em nenhuma água, nenhuma zona exclusiva, nada. Está em águas internacionais.
O trabalhador pode ser das Filipinas. O barco pode estar vindo do Japão e indo para o Brasil. Nesse caso específico, se aplica a bandeira do navio. A bandeira do navio, ela é a jurisdição daquele navio. Ele é um pedaço daquele país indo, certo? Mas, por que é assim, né? Porque podemos dizer, não, mas se for um marinheiro brasileiro no navio com bandeira de Malta, ele pode entrar com uma ação no Brasil? Pode. Mas, como é que ele vai cumprir essa sentença? Quem que ele vai intimar para esse processo? Porque a empresa não precisa ter nada aqui no Brasil. Não precisa nem ter registro, nem CNPJ aqui no Brasil. Contudo, para ter a bandeira de Malta, para ter a bandeira de algum país específico, ela precisa ter pelo menos uma filial naquele país para justamente ser representada judicialmente, se necessário, né? Ser responsabilizada pelos atos. Então, esses são os requisitos para virar bandeira, o navio ter a bandeira de um país especificamente. Eu usei até a bandeira de Malta porque ela é conhecida uma das bandeiras mais comuns. Então, espero que tenha ficado claro. Sei que ficam meio dúvidas às vezes, mas caso fiquem, a gente fica aberto agora para daqui a pouco passar. Eu estou tentando trazer algumas situações diversas para a gente ter uma ideia do que se trata o direito marítimo, né? Tá, danos ambientais. Então, danos ambientais é muito sério, nós sabemos como tem sido discutido a Amazônia, como é discutido no mundo inteiro, né? Os danos ambientais. Então, assim, o ecossistema, para se proteger ele não foi preparado para ter navios assim atravessando dessa maneira como que eles atravessam. Então, veja assim, nessa imagem próxima do navio existem micro-organismos, existem como conchas, né? Isso aí são micro-organismos vivos que ficam dentro do navio. Então, um navio que vem da Índia, um navio que ficou 10 anos, imagina que ficou 10 anos, entre China, Vietnã, Austrália e Japão. Só lá, bem longe, do outro lado do mundo. Aí ele vai trazer uma carga para cá. Vai estar cheio de vida marinha no casco dele, se ele não está corretamente tratado. Essa vida marinha, ela vai trazer danos horríveis para o ecossistema. Esses micro-organismos não deveriam estar aqui, eles deveriam estar lá do outro lado do mundo. Então foi criado também, para terem ideia da amplitude de convenções internacionais de direito marítimo, existe uma convenção internacional, mais de uma, sobre a tinta anti-incrustante. A tinta anti-incrustante é justamente essa tinta ali que ele está aplicando no casco do navio, que é para essa parte do navio que fica em contato com a água, dificultar que se crie vida marinha e ao mesmo tempo não ficar soltando tinta, né, que também não é positivo, mas evitar que se faça vida marinha grudada ali e que ele possa viajar sem afetar tanto o ecossistema. Mas esse é um ecossistema até leve, fácil de resolver. Agora, esse sistema aqui é algo muito complicado. Houve mais de uma década de discussão no IMO para ver como vamos resolver essa situação. O que é a água de lastro? Bom, ela é justamente o que nós fazemos. Vou dar um exemplo de início. O Brasil vai levar pré-sal naqueles navios compridos, carregados de petróleo, até a Índia, cheio de petróleo. Levou, entregou, descarregou tudo lá. Ok. E agora ele tem que voltar. E ele não vai pegar de lá nada. Aquele navio é só feito para isso. Como é que ele volta? Porque aquele navio, ele tem uma altura que é um prédio. E aí aquele navio está feito para estar carregado, e aí ele está baixinho e andando. Se ele andar leve, sem nada, ele vai quebrar no meio, vai virar, não vai conseguir vir da Índia até aqui. Aí eles enchem de água de lastro, que se chama. Que enchem alguns compartimentos de água, alguns tanques específicos para esse navio, com muita água, para afundar o navio e ele viajar como se carregado estivesse e trazer mais segurança para o navio. É necessário fazer isso, tá? Não é uma frescura, não é só o navio de petróleo, navio de cargas de container também tem que fazer isso, de grãos também. É necessário fazer isso, tá? Mas pelo fato de ser necessário, é que foi discutido como nós vamos encontrar uma solução, porque vocês podem ver pela imagem que quando ele bombeia essa água para fora, aqui no Brasil, ele está trazendo um monte de invasor. São vários micro-organismos que não deveriam estar aqui. Encontrou-se a ciência, junto com o direito, encontram soluções, né? Então, o que foi sugerido? Que essa água fosse captada na
na parte costeira do país que ela vai se encher, né? Então, no caso do exemplo, na parte costeira da Índia, próxima à Terra, e viesse até o Brasil, mas chegando antes do Brasil, antes das 200 milhas náuticas, aquela zona econômica exclusiva, soltasse toda a água. Por quê? Porque a água costeira tem micro-organismos que não sobrevivem em águas profundas. Então, esses micro-organismos não vão sobreviver na água profunda e não vai trazer nenhum prejuízo físico, químico ou biológico para a água. E aí ali ele pode encher de volta com a água ali próxima do Brasil para chegar até a costa. Então, vocês veem que e o controle disso tudo é complexo, as multas disso são muito complexas, então vocês veem que tem o direito marítimo, ele abrange um pouco de tudo, situações que nós, sem estudar, sem acompanhar os navios, não temos ideias que isso acontece, mas eles são muito graves, é muito necessário todas essas noções de direito marítimo. Mas, enfim, falei do comércio até agora, né? Vamos trazer um caso diferente. Não se trata só de mercadorias, também tem a previsão legal de transporte marítimo de pessoas, né? Aqui, para esse caso, esse navio que vocês estão vendo na imagem, ele é o Costa Concórdia. Talvez alguns já tenham ouvido falar, foi um acidente que ocorreu na costa da Isola del Giglio, na Toscana, em 2012. Então, assim, é de janeiro de 2012, é recente esse acidente. Esse navio era um cruzeiro. Tinha brasileiros ali, por sinal. E ele resultou em 32 mortes nesse navio aqui, tá? O capitão, ele foi passar bem próximo da costa, que é normal, o cruzeiro vai passar próximo da costa, buzina, todo mundo cumprimenta quem está lá na costa, toda uma festa, né? O cruzeiro é assim. Mas passou próximo demais. A pedra não saiu do lugar. Quem foi responsável foi o próprio capitão, né? A pedra sempre esteve lá, aquela rocha, aquele balcão de areia, estavam lá no passado, no ano anterior que ele tinha passado. Mas o capitão estava numa festa, quem ficou foi o primeiro, o imediato, enfim, foi uma responsabilidade. Tendo claro essa responsabilidade, vem a discussão, então. O que acontece, né, nesse caso? O navio naufragou, a primeira coisa que eu posso garantir para vocês, quando vocês veem um navio afundando, pensem o seguinte: todos os contratos de trabalho, a partir daquele momento, estão rescindidos. Como é que foi contratado para trabalhar nesse navio? O navio está afundando, acabou de ser rescindido o contrato de trabalho. Então, todos os trabalhadores vai dar ação judicial trabalhista, a não ser que indenize. Todos os clientes que pagaram para estar nesse cruzeiro rescindiram o contrato, porque eles não pagaram para parar ali, né? Então, a partir do momento que o navio afunda, assim, todos os contratos, seja com funcionário, seja com cliente, está tudo rescindido, né? Todos vão ter problema. Aqui, na época, no acidente do Costa Concórdia, começou a surgir diversas demandas judiciais. A agência responsável era a Costa Cruzeiro, aqui no Brasil. Costa Cruzeiro era. E ela se eximiu da responsabilidade, dizendo ser parte ilegítima para responder às ações por ser apenas uma agência de passagens de turismo. Ela era quem estava vendendo e representando a Costa Crociere, que era italiana, mas ela que representava aqui no Brasil e vendia para os brasileiros, né? Então, assim, ela alegou que não tinha nenhuma legitimidade para ser parte passiva da ação. Agora, parem para pensar, né? A empresa, dona do navio e que está fazendo o cruzeiro, ela é italiana. Ela tem sede em Genova. Você é brasileiro e foi fazer um cruzeiro internacional, foi se divertir. Agora, você pode entrar com uma ação judicial no Brasil? Pode. Mas a primeira coisa é já as preliminares. Quem vai ser a parte legítima, né? Quem vai ser a parte passiva do meu processo? Bom, a Costa Concórdia, quer dizer, a Costa Cruzeiro, nesse caso, ela era a parte legítima para ser parte passiva, sim, tá? Por quê? Porque ela era representante dessa empresa no Brasil, tá? Então, nesse caso, se analisa isso. Mas existem particularidades que o direito internacional tem que ser analisado. É muito comum o cliente vir me questionar: eu tenho direito a isso? A fazer assim? Tenho. É melhor para mim fazer assim? Talvez não. Talvez seja melhor fazer de outra maneira. Por quê? Vamos imaginar, agora não estou mais falando do Costa Cruzeiro nem do Costa Concórdia, mas vamos imaginar que você tem aqui uma agência, uma representante com CNPJ, um simples nacional, com valores baixos, tá? E você e mais 100 pessoas vão entrar com uma ação judicial em face dessa empresa. Enquanto a proprietária, multimilionária na Itália,
não vai responder diretamente ou vai ter todo um trâmite para conseguir que responda ela na Itália pela ação. Então, dependendo quem vai processar as partes legítimas, o advogado, justamente para concluir e passar um pouco do que é também ser o advogado internacional marítimo, é analisar, verificar onde é melhor entrar com essa ação. Então, assim, você pode me contratar e talvez a gente verifica, faz uma parceria e faz através da Itália o processo para justamente afetar diretamente o responsável que pode pagar as custas, os prejuízos. Mas aí, em contrapartida, imagine que isso não aconteceu, imagine que não afundou, mas perdeu 2 bagagens. Aí não vale a pena entrar com ação judiciária na Itália. É mais fácil entrar aqui diretamente na responsável que consegue a restituição. Então, cada caso tem que ser analisado. O direito marítimo internacional ele prevê várias situações. Nada é tão simples. Existir uma convenção internacional, por exemplo, não se resolve, tá? Ela não traz uma resposta específica. Porque, primeira coisa, a convenção internacional tem que ser, o país tem que ser signatário dessa convenção internacional. O Brasil, particularmente, tem várias convenções internacionais que não é nem signatário. Então, já impede algumas responsabilidades que poderia trazer, tá? Então, cada caso tem que verificar quem são as partes, da onde são, qual é a bandeira do navio, onde foi firmado o contrato, qual foi o tipo de acidente ou de dano que ocorreu. Tudo isso tem que ser verificado. Onde aconteceu, se mar territorial, zona contígua, águas internacionais, tudo isso é verificado para daí chegar sempre à melhor ação, ao melhor procedimento para ser feito. Bom, a palestra, então, eu concluo assim. Eu sei que eu trouxe muitos conhecimentos, ideias diversas, mas eu quis passar um pouco sobre, justamente, o direito da advocacia na Inglaterra, que foi como eu comecei no direito internacional. Passar aí, né, essa experiência de chegar lá e do que se trata lá. E também depois passar um pouco sobre o direito marítimo, algumas áreas. O direito marítimo é muito mais amplo que isso, eu garanto para vocês. Mas dentro do meu curto tempo aqui, eu tentei passar por cima para vocês do que a gente conversa e estuda no direito marítimo internacional. Obrigado. Eu só mais uma coisinha, eu deixo o meu e-mail aqui no slide, mas caso alguém tenha uma dúvida mais específica, queira me ligar ou até mandar um WhatsApp, conversem com o Gabriel, vou deixar meu cartão digital com o Gabriel, aí ele encaminha para vocês, ali vai ter meu e-mail, meu telefone, tem tudo, e aí vocês conseguem entrar em contato. Se alguém tiver interesse também em fazer, talvez estudar na instituição ou em algum lugar, eu fico muito feliz em ser intermediário, poder ajudar. Eu acho ótimo que tenha mais profissionais interessados em áreas diferentes. Eu acho que tem muito para crescer o direito marítimo internacional no Brasil e agradeço o interesse de vocês também por ter me ouvido até agora. Obrigado. Opa, não estava mutado aqui. Doutor, nós que agradecemos a palestra, tenho certeza que foi um momento de muitos conhecimentos novos, até para mim, por exemplo, que não tive o direito internacional ainda, pude recordar algumas coisas que já aprendi sobre as bandeiras nos navios. Então, agradecer mesmo. Então, a gente vai passar agora para a segunda parte, que foi as perguntas que a gente foi recebendo no decorrer da palestra. Então, a primeira pergunta veio da acadêmica Júlia, da 9ª fase. Como foi o início do seu contato com o direito marítimo? O que fez você se interessar pela área? Foram difíceis os primeiros passos nessa direção? Foi difícil, sim. Não impossível, não é para desanimar, mas foi um tanto quanto desafiante. O primeiro contato foi na Inglaterra, né? Na Inglaterra é muito comum, a Inglaterra é a mãe do direito marítimo, mas a questão é que a dificuldade aconteceu porque quando eu decidi que eu queria fazer um mestrado internacional em direito marítimo, eu não conhecia os termos jurídicos nem em português, né? Então, assim, não era nem questão de traduzir. Então, eu comecei a estudar. Existem professores magníficos em direito marítimo no Brasil. O professor Oswaldo Agripino, ele é de Itajaí, ele é excepcional professor em direito marítimo. Existe a Eliane Octaviano, de São Paulo, também uma extrema professora, extrema conhecedora do direito marítimo. Então, existem livros de direito marítimo interessantes no Brasil que podem trazer um pouco de conhecimento inicial, alguns artigos. Mas a verdade é, quando eu cheguei no mestrado e comecei a estudar, eu não estava nem traduzindo os termos jurídicos, eu estava aprendendo eles do zero. Mas talvez isso tenha facilitado, não sei, mas é um pouco desafiador. Certo. A próxima pergunta
é se o senhor, durante a graduação, já pensava em ir trabalhar no exterior. Sim, eu tinha essa vontade. A verdade é que eu não sabia se eu ia conseguir, né? Porque a gente é complicado. Mas eu, assim, por isso que eu passei isso ali de mandar o e-mail antes de chegar lá, porque fui afortunado o suficiente para chegar lá e ter 2 entrevistas na primeira semana já. Então, assim, essa é a minha principal recomendação para quem quer buscar lá. Não espere chegar lá para buscar esse emprego. Você vai perder um mês gastando dinheiro, tempo para encontrar. Tem que encontrar antes, faz conversas, inicia, faça a cover letter, tudo isso, que eu acredito que acelera esse procedimento. Bacana. Doutora, a próxima pergunta veio aqui, referente ao sentido. Qual foi a maior dificuldade em estudar uma realidade de civil law e após viver um common law? Foi o encontrar casos. Para mim não foi nem justamente o escritório de advocacia lá em Londres, porque lá eram casos muito específicos, eu tratava com casos muito similares, tá? Então, direito de imigração, direito de família, eu tinha alguns divórcios, alguns casamentos, né? Alguns pedidos de imigração, de vistos, tudo isso. Então, assim, eram similares. Depois, 2 meses lá, eu já tinha pego, basicamente, o que eu precisava saber legal. Agora, no mestrado, a minha dificuldade foi essa. Nós estamos acostumados, eu não tenho nenhum vademecum aqui, mas nós estamos acostumados a ter um vademecum, olhar ali e encontrar o que a gente busca, né? Talvez buscar uma jurisprudência. Lá, eu não assinava nenhum site de jurisprudência, porque lá tem que pagar para encontrar jurisprudências, case laws, né? Então, eu tinha que ir na biblioteca, tremendamente grande, e encontrar lá as case laws. E aí, o professor me falou da case law da empresa tal versus empresa tal, lá do ano X, lá de 1890. Aí eu tinha que ir lá nos livros, tal, pegar o livro, encontrar aquela case law. Então, assim, a minha principal dificuldade foi justamente não estudar a common law. Já vai fazer a próxima pergunta? Se na sua área de atuação, quais são as dificuldades? Em Jaraguá o senhor é procurado, empresas lhe procuram, como é essa demanda aqui na região? Então, a demanda existe, a dificuldade é sempre o adentrar no mercado, mas a demanda ela existe a partir do momento que uma empresa que fabrica algo aqui no Brasil, ela precisa importar. Essa importação, ela precisa passar por várias etapas. O direito marítimo aqui, ele se mistura ao direito aduaneiro. Essa é também a principal razão de eu ser pós-graduando em direito tributário, tá? Porque o direito tributário e o direito aduaneiro, eles andam de mão dadas, né? Então, para aplicar isso, é necessário entender de direito aduaneiro. Agora, a maior parte dos advogados marítimos, como eu mencionei, por exemplo, o ótimo professor Oswaldo Agripino, ele está em Itajaí, que era um porto, né? No Rio de Janeiro existe a Maritime Law Academy, se não me engano, que é uma universidade com especializações de direito marítimo, mas é no Rio de Janeiro. Então, assim, no litoral já existe um pouco mais. Aqui não existe esse conhecimento específico, então muitas vezes é necessário, é muito similar ao direito tributário, quando nós oferecemos teses tributárias. Então nós entregamos, nós temos um cliente, nós falamos assim, olha, o senhor está pagando mais tributo do que deveria, é possível fazer uma análise totalmente legal, né? E rever certos tributos ou alíquotas que estão equivocadas. No direito marítimo não é muito diferente, tá? Então a gente encontra maneiras de solucionar problemas. Diversas as empresas aqui no Brasil que fazem compras na Europa, por exemplo, de matéria-prima. Problemas acontecem e esses contratos precisam ser constantemente revisados para adaptar com cada compra, enfim, com tudo que vai ser feito, aplicar os incoterms. Então, tudo isso é o que o advogado marítimo faz. E existe mercado, por incrível que pareça, Jaraguá do Sul não sendo litoral, existe mercado sim, só que ele não se conhece. É necessário se apresentar ele muitas vezes. Geralmente é uma área que não é muito falada, né? Exatamente. Então, certo. Pode ir próxima, Gabriel. Até complementando, essa é uma área que está em ascensão atualmente no Brasil em si? Tu consideras que tem, nos últimos anos, né, pelo menos?
Assim, a ascensão, é que ela nunca esteve em baixa, para falar a verdade. Nós deixamos de conhecer, né? Aqui na região, por natural, né? Mas ela nunca deixou de acontecer, nunca deixou de crescer, nunca deixou de ser. Como eu mencionei antes, o direito marítimo, ele representa, quer dizer, o comércio marítimo, ele representa mais de 90% do comércio internacional, né? No mundo inteiro. Então, assim, ele existe muito forte. Tanto é importante, mas a dificuldade na legislação internacional nos países é muito grande. Por isso que existe, por exemplo, esse instituto, onde eu fiz mestrado, da ONU, que é justamente para preparar profissionais e que eles querem que tu volte para o teu país. A vontade deles é que tu volte para lá para justamente preparar, para que façam entender, para que façam aplicar. Até no meu mestrado, para concluir, são 2 tarefas, né? Escrever toda a minha pesquisa e a outra é fazer um projeto de lei para o meu país. Então, assim, um dos requisitos de aprovação do meu mestrado é ter um projeto de lei pronto, com todos os documentos prontos, toda a explicação pronta, para tentar trazer essas adaptações aos nossos países. E ali na instituição, por exemplo, existia 42 nacionalidades na minha turma. Então, vocês podem imaginar a bagunça de cultura que era. Então, ela é muito grande, ela tem muito mercado ainda, e como até o próprio Jaraguá, tá? A questão é fazer com que as empresas entendam a necessidade e o que pode acrescentar no comércio, no cotidiano da empresa, né? Doutor, antes da já fazer a pergunta, eu quero até pedir, o doutor falou algumas áreas de atuação do direito marítimo, né? Tem a área do trabalho, tem a área da importação, até do turismo ali com os cruzeiros. Qual área de atuação o doutor mais se identifica, assim, mais gosta de atuar nesse ramo do direito marítimo? É o do comércio. Então, seria a parte contratual, a parte de responsabilidade, a parte que se mistura um pouco até com o direito internacional um pouco mais amplo, seria a parte contratual, né? A parte de responsabilidade. Me interessa muito a parte de responsabilidade, porque não basta, como eu trouxe nos exemplos, ali não basta saber quem é o direito que você tem. Você tem que saber quem é responsável e até onde vai a responsabilidade e se você consegue fazer com que ela seja cumprida aqui. Então, assim, não adianta fazer um contrato de compra e venda de 1 milhão de matéria-prima com uma empresa da Suíça que vai enviar mercadoria da Holanda, mas sem definir jurisdição, ou sem certas definições, né, e responsabilidades. Então, essa é a parte que mais me interessa, porque justamente são detalhes pequenos que, com uma assessoria, a gente consegue, na verdade, evitar que o problema fique maior, né? Nesse mesmo sentido, até hoje em dia, qual foi o caso ou situação que o doutor trabalhou que foi mais prazeroso na profissão? Então, é que eu trouxe justamente esse exemplo porque é esse tipo de situação que me agrada, que é justamente a que mais me interessou até hoje, foi justamente essa contratual com várias partes, ou assessoria no sentido de posso pôr para que seja a jurisdição da Inglaterra, é do meu interesse. Então, assim, às vezes a outra empresa, ela fala assim, ok, mas a resolução do nosso problema vai ser feita na Inglaterra. Aí tem que ser analisado, isso foi a parte mais interessante, tem que ser analisado, certo? Vamos verificar o que pode acontecer para ver se efetivamente é interessante. Às vezes pode ser mais interessante que ela seja na Holanda, por exemplo. Mas, em geral, são na Inglaterra e essa é a parte que mais me interessa, contratual no momento do comércio, da compra e venda. Bacana. Tu mencionaste a questão da jurisdição. Como que funciona o Tribunal Marítimo? Assim, tem que ter especialização na área do direito marítimo, óbvio, mas tem mais algum requisito, assim, direito público, direito internacional público, no caso, né? Vamos lá. Então, depende do que se trata. Eu vou falar primeiro do internacional e do internacional. O internacional, os tribunais internacionais, eles só tratam de conflitos entre os países, tá? Tribunal internacional, ele vai tratar quando o litígio é entre estados, certo? Então, assim, até eu tive, um dos meus professores era vice-presidente do Tribunal Internacional Marítimo. Tive esse prazer dele aprender direito internacional público com ele. E a ideia é, para eles decidirem algo, os dois estados têm que ser, as duas partes têm que ser estado e os dois têm que concordar em ser julgado. Então, por exemplo, a China, mais de uma ocasião,
teve um litígio com outro país e ele pediu para ser julgado no Tribunal Internacional. A China nem compareceu, não mandou nem representante para o Tribunal Internacional. Assim, não me interessa o que decidirem, eu vou continuar fazendo o que eu faço. Então, o Tribunal Internacional, para ele ter valor, os países têm que levar a sério ele, tem que concordar de que ele vai se resolver, né? Agora, no Brasil, em geral, o Tribunal, os direitos internacionais, nós discutimos na vara normal, tá? Então, assim, não vai alterar na justiça comum. O que acontece, existe daí no Brasil, o Tribunal Internacional Marítimo Militar, né? Mas aí são de outras responsabilidades. Em geral, nós vamos entrar com uma ação como qualquer outra. Nesse teu exemplo da China, há alguma penalidade para o país que não adere às regras e contratos? Existiria se não fosse tão poderosa, né? Assim, a ideia... Esse meu professor me passou um exemplo que nunca vou esquecer, o meu professor no mestrado, Direito Público, que assim, a ideia é que é um círculo, né? A bolha da ONU. Aí todo mundo está querendo sair, todo mundo está querendo falar assim, eu estou cansado de vocês, não quero mais estar aqui. A questão é que nós temos diversas maneiras, pressão política, pressão internacional, comércio, tem diversas maneiras de fazer com que o país fale assim, tá bom, eu fico aqui com vocês, eu continuo vivendo nessas regras. Só que a China, ela é muito independente economicamente, os outros países dependem dela, e ela tem uma costa tremenda, né? E a costa dela, ela fala, isso aqui é meu, aí tem uma rocha lá no meio do mar. Ela fala assim, essa rocha é território meu, tudo ao redor aqui de mar, então é meu, porque essa rocha aqui que se sobressai no mar é minha. A China tem dessas coisas. E lógico, aí alguém pode discutir, isso aqui é como a China faz com que isso se reforce. Ela bota navios de guerra ao redor. Pronto. Então, assim, tem maneiras de fazer com que se respeite certas regras internacionais, como os Estados Unidos fez com Cuba, né? Discussões assim, você corta economicamente, você meio que faz, ou vem pro meu lado, concorda comigo, ou nós vai ter sanções. Mas, quando o país é muito independente, é difícil aplicar essas sanções. Né? Navios de guerra também convenientes, né? Então. Justamente. Doutor, a próxima pergunta aqui foi foi enviada pela Ana. Doutor, nos últimos meses, temos escutado falar sobre o projeto BR do Mar. Como o doutor avalia esse projeto? Ele tem alguma relação, traz direitos marítimos? BR do Mar? Olha, eu vou ser sincero, não estudei a fundo, prefiro não me aprofundar. O Brasil, ele tem, já aproveitando então a oportunidade, ele tem um projeto de lei de trazer um código marítimo na legislação. Mas esse código marítimo já está há anos em discussão e até hoje não conseguiram levar adiante porque não chegam a acordos, a concordar, né? Uma das discordâncias é justamente essa responsabilização, a limitação da responsabilidade. Doutor, a penúltima pergunta foi recebida aqui, foi enviada pelo Renato. Interessante observar a perspectiva do Tratado de Montego Bay, de 1982, que versa sobre a área, mar territorial e zona contígua. Mas lhe indago, professor Eduardo, existe alguma relativação sobre o que seja área em dias atuais, até para critérios do exercício jurisdicional, no que tange a responsabilidade? Perdão, do que seria a área? Eu vou repetir aqui o final. Mas lhe indago, professor Eduardo, existe alguma relativação sobre o que seja área em dias atuais, até para critérios do exercício jurisdicional no que tange a responsabilidade? Não, assim, essas áreas, as medidas, como elas são tomadas, é tudo muito claro, tá? Eu posso compartilhar aqui novamente, se bem que eu já tirei aqui. Só um instante. Não vou conseguir agora. Aqui. Eu vou só pôr aqui, então, o mapa, que eu acho que eu consigo explicar um pouco melhor. Mas, assim... Opa. Aqui. Então, assim, o que nós temos aqui, isso aqui é muito bem definido, tá? Essas áreas, o que é a zona econômica exclusiva, o que é o mar territorial.
Isso, como eu mencionei antes, que era discutido anteriormente, que o Brasil começou essa discussão, isso não acontece mais, tá? Existem países que não respeitam. A China é um dos países que cria maneiras de interpretação para justamente expandir mais esse território, e os países ao redor não têm força necessária para discutir eles, né? Para rejeitar isso. Mas olha, o que a gente vê, por exemplo, é que é bem delineado, tá? Eu não sei se eu compreendi corretamente a questão, mas não existe mais essa discussão, não. Até como vai ser? Você imagino que a maior parte de vocês conhece Balneário Camboriú. Balneário Camboriú, por exemplo, ele não vai se iniciar a contar essas 12 milhas náuticas do mar territorial, ou a contagem, não vai iniciar lá onde estão a praia, onde estão os apartamentos, onde está a praia, né? Ele vai se iniciar a contar, aqui tem uma ilha, aqui tem um morrinho, aqui tem outro, né? Aqui estão as praias, certo? Ele não vai contar lá no fundo da bacia, ele vai contar a partir da linha onde está essas duas pontas, na entrada da bacia. Então, isso tudo está muito bem definido e os desenhos já existem tudo muito bem estabelecido. Assim, isso aí já não se discute mais. Lógico, discussão sempre pode existir, mas isso já é muito bem respeitado pelos outros países também. Agora, a última pergunta é se durante a faculdade o doutor fez alguma disciplina extracurricular, além do inglês, claro, importante para todo esse processo. Então, no meu caso, eu fiz 3 intercâmbios durante a faculdade. Eu fiz um intercâmbio para os Estados Unidos, aquele work and travel que se chama, que vai durante as férias. Foi muito interessante, é uma abordagem diferente de estudar inglês, que nós estamos trabalhando. E outros 2 intercâmbios, um para Dublin e outro para Malta, em anos diferentes, para me preparar um pouco nessa vontade de ir para fora, né? Então, assim, essa teria sido a minha preparação, além do inglês, né? Eu tenho uma família que meu pai é uruguaio, minha mãe reside na Espanha, então o espanhol também é muito vivo no meu cotidiano. Então, na minha preparação, incluiria esse estudo de línguas, esse intercâmbio. É muito importante, mas eu destaco que assim é possível mesmo sem, né? Até existem escolas que preparam justamente adultos para que queiram aprender, né? Nunca é tarde para aprender, mas uma coisa que tem que ficar claro é que aprender a falar só não basta, tá? Tem que aprender a escrever, tem que aprender a concordância verbal, porque assim, quer entrar no escritório de advocacia, pode falar certíssimo, pode ter um acento muito legal. O acento é o que menos vai preocupar eles. O que eles vai preocupar eles é que você sabe escrever com concordância verbal, por exemplo. Então, o que eu daria como dica é que foque na gramática. Tendo uma boa gramática, eles vão entender você. Você pode ter um acento meio engraçado, acharem curioso, mas eles vão entender, porque a sua frase está corretamente dita ou corretamente escrita. Então, essa seria a minha dica no estudo para o inglês para trabalhar lá fora. Doutor, muito obrigado por esse momento. A gente já está nos direcionando ao final aqui, a nossa palestra, nosso momento. Agradecer pelo seu tempo, pela sua dedicação, por ter nos passado esse conhecimento. A gente está em fevereiro, a gente está em período de férias aqui, mas estamos com a sala lotada, 101 pessoas assistindo simultaneamente. Foi um momento de muito aprendizado, muito conhecimento. Eu acredito que todo mundo saiu daqui com uma bagagem bem grande agora sobre direito marítimo, uma área que a gente pouco vê na faculdade, se não no direito internacional. Então, agradecer. Eu vou passar a palavra, caso o doutor queira fazer alguma consideração, fique à vontade. Bom, obrigado, Gabriel. Eu reitero os agradecimentos no início. Fiquei muito grato por ter me buscado. Eu, pessoalmente, por não ter esse contato com o direito marítimo durante a universidade, achei muito interessante essa ideia e fico muito feliz aqui em trazer essas informações, essas ideias do que se trata. Espero que possa ter trazido luz. Como eu mencionei, tá? Eu fico aberto para discussões, para perguntas. No que eu puder ajudar na carreira de vocês, eu quero ajudar. Eu espero ter um colega de direito marítimo logo. Torcemos então, né, doutor? Mas eu agradecer mesmo assim, também em nome da Católica, né, da coordenação de curso, pelo seu tempo, pela sua dedicação. Então, a gente dá nesse momento por encerrado a palestra, nós reiteramos os votos de agradecimento ao doutor Eduardo
E a gente vai encaminhar a lista de presença agora ali no final, não esqueçam de preencher. Uma boa noite a todos, boa noite, doutor. Fico à disposição também. Um abraço.